Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e esse é o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 2 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de recursos que discutem a eficácia de decisões definitivas em matéria tributária. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF vai valer para os casos semelhantes julgados em todo o país. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministra Rosa Weber participa da abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. Ex-deputado Daniel Silveira é preso por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo. E ainda, Justiça proíbe ordens de despejo e cortes de energia na empresa Americanas, que está em recuperação judicial. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de recursos que discutem a eficácia de decisões definitivas em matéria tributária. Confira os detalhes com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou a sessão e tem os detalhes. A discussão havia começado no plenário virtual, mas após pedido de destaque, o julgamento iniciou do zero no plenário presencial. Em análise, 2 recursos extraordinários. Um deles é de relatoria do ministro Edson Fachin e discute os efeitos da mudança de entendimento em decisões que valem para todos, ou seja, no controle concentrado de constitucionalidade. O outro recurso é de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e também trata do mesmo tema, mas em decisões individuais voltadas apenas às partes do processo, ou seja, no controle difuso de constitucionalidade. Em ambos os casos, a União pretende voltar a recolher a contribuição social sobre o lucro líquido de empresas que, na década de 1990, tinham ganhado na Justiça, com trânsito em julgado, o direito de não pagar o tributo. Essas decisões, restritas às partes, consideraram inconstitucional a lei que instituiu a contribuição. Agora, o STF precisará definir se a decisão posterior da Corte, em 2007, em ADI, que validou essa cobrança, alcança as empresas que até então estavam isentas por força das decisões judiciais definitivas que a favoreceram. Para a gente entender melhor, o plenário está decidindo se um contribuinte que conseguiu decisão favorável já transitada em julgado, permitindo o não pagamento de um tributo, se ele pode ser obrigado a pagar a contribuição depois de decisões do STF em sentido contrário que valide essa cobrança. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF vai valer para casos semelhantes julgados em todo o país. Na primeira sessão, houve as sustentações orais. Na retomada do julgamento nessa quinta-feira, os ministros começaram a votar. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um dos recursos, foi o primeiro a se manifestar. Ele negou o recurso extraordinário da União. Barroso, porém, reconheceu a constitucionalidade dessa cobrança e propôs a seguinte tese. 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. E 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. O ministro Edson Fachin, relator do segundo processo, no caso concreto, aceitou o recurso para reformar o acórdão recorrido. Ele concordou com Barroso, mas propôs o momento em que a decisão do STF deve passar a valer com a seguinte tese. A eficácia temporal de coisa julgada material derivada de relação tributária de trato continuado possui condição resolutiva que se implementa com a publicação de ata de ulterior julgamento realizado em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal quando os comandos decisionais sejam opostos, observadas as regras constitucionais da irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, bem assim, ou a anterioridade nonagesimal, de acordo com a espécie tributária em questão, e considerando razões de segurança jurídica, com destaque ao seu consectário da proteção da confiança aos contribuintes acobertados pela coisa julgada, o presente entendimento tem eficácia pró futuro a partir da publicação da ata de julgamento desta decisão. Os outros ministros acompanharam o voto dos relatores. Quanto à modulação, os ministros Nunes Marques e Luiz Fux divergiram dos demais e seguiram a posição do ministro Edson Fachin, entendendo que os efeitos temporais da decisão para que tenha eficácia pró futuro a partir da publicação da ata de julgamento da decisão. Na sequência, o julgamento foi suspenso. O empenho da presidente do STF no processo de reconstrução do plenário continua a ser lembrado na sessão plenária desta quinta-feira pelos ministros da Corte. Acompanhe o que disseram os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Com muita alegria, nós estamos neste plenário fisicamente, graças ao denodo e à atuação de Vossa Excelência, com sua equipe, evidentemente, cumprimentando os servidores também, mas com a direção firme, com a direção realmente vigorosa de Vossa Excelência. Sobre o papel desempenhado por Vossa Excelência, que nos honra a todos, como brasileiros, como cidadãos brasileiros, como juízes, de ter à frente do Poder Judiciário, como no sábado disse a Vossa Excelência que tinha feito a gravação, no sentido exatamente de que era a cidadã certa, na hora certa, no lugar certo, e isso nos dá não apenas segurança, mas talvez passe um pouco para a sociedade brasileira o que é hoje tão carente, que é de confiança nas pessoas, nas instituições, e sem esta base de confiança, é evidente que a democracia sempre vai ficar à cata de em quem confiar. Quem viu, como nós vimos, esse plenário destroçado, aqui havia uma verdadeira montanha de cadeiras, porque todas elas foram atiradas aqui no meio, todos os nossos livros da bancada, nossas constituições, os nossos códigos destroçados, né? Realmente só poderia assim, sair um grito da alma na hora que o vimos tão lindo, tão esplendoroso, reconstituído, graças ao denodo, repito, à dedicação dos nossos servidores, dos nossos colaboradores e todos que aqui, junto conosco, né, trabalharam, dando o melhor de si. E os presidentes dos tribunais superiores destacaram a união do Poder Judiciário em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Confira na reportagem de Renato Rosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, destacou que a democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, na paz, no desenvolvimento, na dignidade, na redução das desigualdades. Ressaltou que não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas o único caminho. É tempo de confiança no futuro e, principalmente, é tempo de respeito, defesa, fortalecimento e consagração da democracia. A democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída por criminosos terroristas. A defesa da democracia e das instituições é inegociável. Muito mais do que um compromisso, essa defesa é a razão de existência da Justiça Eleitoral e desse Tribunal Superior Eleitoral. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, as instituições estão ainda mais fortalecidas em defesa pela democracia. Se as agressões ocorridas no dia 8 de janeiro chocaram a nação, elas tiveram, por outro lado, o efeito de revelar o quão sólido é o vínculo de nossas instituições e do povo brasileiro com a democracia. Que os acontecimentos reforcem a solidariedade e o senso de união
em favor dos interesses supremos do país e fortaleçam ainda mais o compromisso com o Estado Democrático de Direito. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, pontuou a necessidade de promover a paz e que o judiciário está preparado para isso. Se quer a paz, cultive a justiça. A justiça é o locus natural para se promover a paz a partir da garantia de direitos. O ministro Lúcio Mário de Barros Góes, presidente do STM, Superior Tribunal Militar, reforçou a busca pelo equilíbrio e normalidade. Que a atividade judicante da Justiça Militar possa ser realizada de forma equilibrada, fundamentada e justa, e que ela possa se manter célere, moderna e efetiva. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou que a corte segue fortalecida em defesa da democracia. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, participou da abertura do ano legislativo do Congresso Nacional. A cerimônia marca o início dos trabalhos de deputados federais e senadores. Repórter Viviane Novaes acompanhou. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, condenaram os atos antidemocráticos do último dia 8 e destacaram a necessidade de que os criminosos sejam punidos. A ministra disse que os ataques fortaleceram a relação entre os três poderes e a própria democracia. A manutenção sem solução de continuidade dos trabalhos institucionais, a despeito da agressão desprezível de 8 de janeiro, paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes, é a resposta fundamental que se impunha, sem qualquer hesitação, aos atos de violência contra as instituições democráticas. E esta resposta está sendo dada. 3 políticos foram ouvidos pela Polícia Federal em Brasília por determinação do ministro Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos que apuram atos antidemocráticos. Um deles é o senador Marcos Duval. Ele afirma que recebeu proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira de executar um plano para evitar a posse do presidente Lula. Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, prestou depoimento sobre propostas que ele teria recebido para questionar ou alterar o resultado das eleições. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, também prestou depoimento à Polícia Federal. Ele é acusado de omissão e conivência com os atos antidemocráticos. E a seguir, ex-deputado Daniel Silveira é preso por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, divulgou hoje uma nota de pesar pela morte da jornalista Glória Maria. Na nota, Rosa Weber diz, abre aspas, Glória Maria teve uma brilhante carreira no jornalismo. Por meio século, nos acostumamos a ver uma mulher forte que enfrentou preconceito social e racial, reportando as principais notícias do Brasil e do mundo. Farão falta ao país o carisma, a clareza e a competência. Desejo conforto à família e aos amigos, com a certeza de que seu exemplo vai inspirar novas gerações de jornalistas. Fecha aspas. A Polícia Federal prendeu hoje pela manhã o ex-deputado federal pelo PTB, Daniel Silveira. Ele foi preso por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A PF encontrou na casa do ex-parlamentar
R$276 mil em dinheiro. A reportagem é de Carolina Chaves. Daniel Silveira foi preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro, por determinação do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi com base no descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-parlamentar pelo ministro Alexandre de Moraes e referendadas pela Corte em abril do ano passado. Na época, Daniel foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão e pagamento de multa por tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pelo crime de coação no curso do processo. A prisão foi substituída por domiciliar com o cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas e proibição de usar as redes sociais. Na nova decisão que restabeleceu a prisão de Daniel Silveira, Alexandre de Moraes disse que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que revela o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões durante o trâmite da ação penal, e que justificaram a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões da Corte. O ministro determinou ainda a busca e apreensão de materiais em veículos de Daniel, de armas, de documentos e de computadores. Na decisão, Moraes ainda suspendeu o porte de arma de fogo em nome de Daniel Silveira e cancelou os passaportes do ex-parlamentar. O mandato de deputado federal de Daniel Silveira encerrou no dia 31 de janeiro e, por isso, ele perdeu o foro por prerrogativa de função. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que recolhimento em dobro evita deserção do recurso quando há falha na comprovação de pagamento das custas processuais. Samanta Peçanha. Os ministros aplicaram um entendimento para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou seguimento a uma apelação por deserção, com base na ausência de comprovação do preparo recursal, ou seja, do pagamento das despesas que compreendem custas processuais e gastos com o envio do processo pelo correio, no caso de processo físico. Ao inadmitir a apelação, o Tribunal de Justiça mineiro apontou que o apelante juntou apenas cópia do comprovante de pagamento. Intimado para apresentar a via original, em vez de exibir o documento, fez um novo pagamento, dessa vez em dobro. O TJ se baseou no artigo 1007, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. No STJ, a terceira turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga o julgamento da apelação. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que não há necessidade de apresentação do comprovante original de pagamento do preparo. Ela lembrou que o Código Processual se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento e que o princípio da instrumentalidade das formas valida atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcançam a finalidade. De acordo com a terceira turma, o artigo do CPC se aplicaria apenas no caso de não haver comprovação alguma do preparo. Na situação analisada, entretanto, o recolhimento foi atestado, mas de maneira errada. A seção 2 de dissídios individuais do TST rejeitou o recurso de uma empresa que pretendia substituir o bloqueio de dinheiro de contas bancárias pela penhora de um caminhão. Segundo o colegiado, os bens oferecidos à penhora devem observar a ordem de preferência prevista na legislação. Repórter Anderson Conrado. A Brasilfruit Transporte, Importação e Exportação havia firmado termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho após a constatação de descumprimento de obrigações trabalhistas. A controvérsia teve início quando o juízo de primeiro grau rejeitou os bens indicados à penhora pela empresa para garantir a execução provisória do termo. O juízo considerou necessário obedecer à ordem de preferência da penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil,
segundo o qual o dinheiro tem preferência sobre automóveis. Por esse motivo, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros da empresa pelo sistema Bacenjude. A empresa apresentou um mandado de segurança no TRT da 22ª Região, no Piauí, informando que indicou um caminhão para garantir a execução. O veículo estava avaliado entre R$ 360 mil e R$ 440 mil. Segundo a argumentação, não foi observado o artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina a realização da execução pelo meio menos prejudicial para o devedor, em particular considerando o impacto da pandemia da Covid-19 nos recursos financeiros das empresas. Por fim, alegou que a penhora, no caso, visava a garantia do pagamento de R$ 240 mil, e os bens indicados tinham avaliação superior a esse valor. O TRT, porém, também considerou inviável a substituição com o entendimento de que a norma que protege o patrimônio do devedor não pode afastar a obediência à ordem de preferência da penhora. O relator do recurso ordinário da empresa, no TST, foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele destacou que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o entendimento consolidado anteriormente no TST estava previsto na súmula 417. De acordo com o dispositivo, nas execuções provisórias, a penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens, feria o direito da parte de que a execução ocorresse pela forma menos gravosa. Contudo, o ministro explicou que a súmula 417 foi adaptada ao CPC em 2015, que determina a gradação legal dos bens penhoráveis, tanto na execução provisória quanto na definitiva. E, no caso, a decisão da Vara do Trabalho foi proferida já na vigência do novo Código. A decisão foi unânime. No próximo bloco, Justiça proíbe ordens de despejo e cortes de energia na Americanas. Voltamos já. No Rio de Janeiro, o juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da 4ª Vara Empresarial da capital, proibiu ordens de despejo e cortes de energia na Americanas. A empresa está em recuperação judicial. Os detalhes na reportagem de Evne Araújo. Com a decisão, as concessionárias de energia Enel e Light ficam proibidas de interromper a prestação de serviços em qualquer estabelecimento ligado às Americanas. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 100 mil. A 4ª Vara Empresarial da capital também determinou que os locadores dos imóveis utilizados pelo grupo não emitam qualquer ordem de despejo em razão de dívidas de aluguéis anteriores ao pedido de recuperação judicial. O argumento do juiz é que sem os estabelecimentos comerciais, ou mesmo sem a prestação dos serviços essenciais, não há como garantir a reestruturação do grupo econômico, o que inviabiliza a recuperação judicial. E isso geraria prejuízo de todos os credores. O magistrado também ponderou que as vendas por meio do e-commerce, apesar de bastante popular, não substituem as atividades desenvolvidas nas lojas físicas por serem mais acessíveis aos consumidores. A 2ª Vara Federal de Maceió autorizou o cumprimento de mais de 40 mandados na capital alagoana e mais 12 cidades em uma investigação sobre suposta fraude de documentos que facilitaria a aquisição de armas de fogo. A reportagem é de Demétrios Crispim. A investigação teve início a partir de indícios de fraude documental praticada por uma associação criminosa que confeccionou no período de 2020 a 2021 notas fiscais, laudos psicológicos, comprovantes de residência, laudos de capacidade técnica, boletins médicos e de ocorrência, usando-os em processos administrativos junto à Polícia Federal para fins de aquisição, posse e porte de arma de fogo. Cerca de 63 procedimentos teriam sido realizados mediante fraude. Os investigados estão sendo indiciados por associação criminosa, falsificação de documento particular, uso de documentos falsos, tráfico de influência, falso testemunho e comércio ilegal de arma de fogo, munição e acessórios, cujas penas somadas podem chegar a 37 anos de reclusão. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.